refúgio está em Deus. Vamos louvar o nome do Senhor agora, abrindo nossos ouvidos e atentando para a pregação da sua palavra. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23, irmãos, por favor, abram suas Bíblias, escutem com atenção. Evangelho de Lucas, capítulo 23, nós vamos ler dos versos 44 a 49. Mas a minha intenção é a gente passear um pouco por todo o capítulo 23, tá? Lucas 23, Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 44 até o versículo 49. Diz assim, a maravilhosa e poderosa palavra de Deus, irmãos. Verso 44. Já era quase a hora sexta. Escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Até aí, irmãos, a palavra de Deus. Oremos. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, te engrandecemos o nome, Senhor, por tua maravilhosa palavra. Te louvamos, Deus, porque tu nos dá o privilégio, Pai, de poder escutar a tua palavra. Não mais agora com aquele terror que o povo de Israel teve quando a tua lei foi trazida para eles no Monte Sinai. Não mais com aquele medo, Pai, aquele medo assustador de querer se afastar de ti, de querer correr para longe. Mas agora, Senhor, por meio de Jesus Cristo, pela ousadia, Senhor, que Ele nos oferece, por sua morte e sua vida, nós podemos nos achegar diante de ti e ouvir com intimidade e ousadia, Senhor, tua voz pela pregação da tua palavra. Por isso, abre os nossos ouvidos, Senhor, abre o entendimento do nosso coração, para que possamos compreender e ver as maravilhas da tua lei. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Irmãos, nós temos um texto aqui que acho que é o ponto central daqueles livros que são conhecidos como os Evangelhos, né? Os 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas também é o ponto central, né? O centro da mensagem de toda a Bíblia, tá? E na verdade, essa história que a gente acabou de ler aqui é a essência de toda a mensagem que é pregada aqui, todo domingo, né? A história da morte de Jesus na cruz é a essência da mensagem que é pregada aqui todo domingo. Isso não deve nunca se tornar repetitivo para nós, porque esse é o centro e a essência da mensagem do Evangelho. Isso é o âmago, né? É o próprio Evangelho sendo trazido para a igreja do Senhor. Tá? E a gente sabe que esse relato aqui, expressamente, da maneira como foi escrito aqui, né? A morte de Jesus, sua humilhação, ele é escrito mais ou menos assim em outros 4 livros também, tá? Mateus, Marcos e João. A gente está aqui no Evangelho de Lucas, mas outros 3 livros registram também essa história. Tá? Alguns com uma ênfase um pouco diferente. Você vai notar isso à medida que eu for expondo.
mas a história é a mesma, tá? A ideia é a mesma, a essência é exatamente essa. Jesus, o justo, morreu por nós, os injustos. Tá? Essa é a história que nós lemos aqui. E aí, irmãos, é impressionante que essa história, ela claramente, ela é o centro de toda a mensagem da Bíblia. Eu queria só, antes de entrar no texto, que vocês observassem isso, no capítulo 24, no versículo 25, onde Jesus ele ressuscita dentre os mortos. Ele vai pelo caminho, conhecido como caminho de Emaús, e ele encontra 2 dos seus discípulos que não o reconheceram. E os seus discípulos estavam angustiados, estavam tristes, porque Jesus tinha morrido. E eles não sabiam ainda que Jesus tinha ressuscitado. E aí Jesus vai consolar o coração deles, vai exortar o coração deles. Então Lucas, no capítulo 24, verso 25, diz assim para eles: Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Verso 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Verso 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Viu só que impressionante, tá? Os discípulos estavam ali tristes porque Jesus tinha morrido. E aí Jesus diz para eles assim: fracos de coração, nécios de mente. Vocês não sabiam que isso já estava registrado, os profetas tinham dito que isso ia acontecer. Deixa eu mostrar para vocês. E aí, enquanto ele caminhava com eles, ele pegou ali o Antigo Testamento e mostrou. De Moisés até o final, com muita habilidade ali de síntese, conseguir resumir a história. Ele mostrou que toda a Bíblia ensinava que Jesus havia de padecer, que aquelas coisas iriam acontecer. Só para ficar mais claro ainda, irmãos, o versículo 44 desse mesmo capítulo diz assim: Jesus fala aos seus discípulos. A seguir, verso 44, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Veja que maravilhosa, irmãos, a mensagem que Jesus traz aqui para esses homens. Eles estavam desconsolados porque Jesus tinha morrido. E Jesus mostra para eles: isso tudo já tinha sido dito para vocês. Deixa eu mostrar para vocês. Ele pega a Bíblia e mostra para eles o que estava escrito na lei de Moisés, ou seja, nos 5 primeiros livros da Bíblia, nos profetas, ou seja, todos os outros livros do Antigo Testamento, e nos Salmos. Ou seja, todo o Antigo Testamento falava de Jesus. Todo o Antigo Testamento falava que Jesus ia morrer e ressuscitar dentre os mortos. Então por que vocês estão aí angustiados? Por que vocês estão aí tristes? Isso já havia sido anunciado. E aí, irmãos, eu queria chegar no ponto central agora dessa mensagem, tá? Essa mensagem é exatamente o que a gente leu aqui. Esse relato histórico que está registrado aqui no texto que a gente leu, que tem um títulozinho na Bíblia de vocês aí, a morte de Jesus. Exatamente disso que Moisés, os profetas e os salmos falavam. Chegou o ponto central dessa mensagem, que é a essência da mensagem do Antigo Testamento e o ápice da mensagem do Novo Testamento. Jesus morreu. O que é que significa isso? Para que Jesus morreu? Por que é que o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Criador do Universo, teve que sofrer desse jeito? Para que isso? Eu sei por que isso aconteceu. Por que eu estou louvando aqui? Por que eu estou aqui me levantando para cantar os salmos? Por que eu estou aqui orando? Para que a gente alugou esse lugar? Para que a gente pegou essas cadeiras? O que é que eu estou fazendo aqui? É por causa disso aqui, irmãos. A gente está aqui hoje. Por
por causa disso que a gente se reúne todo domingo, é por causa disso que a gente faz culto doméstico, é por causa disso que a gente guarda os 10 mandamentos, é por causa disso que a gente tenta glorificar a Deus no trabalho, na escola, em casa, é por causa disso que a gente vive. Esse é o ponto, esse é o âmago, essa é a essência, essa é a nossa vida. A morte de Jesus. E antes de chegar nesse ponto, eu queria que a gente passeasse até esse ponto alto, né, desse relato, que é a morte de Jesus. Mas antes de chegar na morte de Jesus propriamente dita, eu queria que a gente fosse caminhando com ele até esse momento. Né? Capítulo 23, no verso 2, diz assim. O verso 2 do capítulo 23 diz assim: E ali passaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Veja o que acontece aqui, irmãos. Tá? Jesus, o mais inocente de todos os homens, estava sendo acusado. A Jesus, o mais inocente, o mais puro de todos os homens, que nunca pecou, estava sendo acusado de crimes, sendo tratado como o mais criminoso de todos os homens. E aí se montou aqui um tribunal para julgar Jesus. A gente tem aqui um tribunal perfeito, intencionalmente. Jesus como réu, os seus acusadores, né, os fariseus, as seitas ali reunidos para acusar Jesus, e o juiz de Jesus, que era Pilatos. E aí ele foi acusado de alguns crimes, bem expressos. Né? Ele diz assim, que ele pervertia a nação, ou seja, que ele estava tentando mudar os costumes da nação, tentando fazer com que a nação se revoltasse contra os seus costumes. Ele vedava tributo a César. Estavam dizendo que Jesus estava proibindo o povo de pagar, não pague mais imposto para esse César aí, como se ele quisesse tomar o trono de César. Que ele dizia ser o novo rei. Eu sou rei, parem de servir a esse César. Então essas foram as acusações que Jesus recebeu. Tá? Nada a ver com Jesus, com o caminhar de Jesus. A gente vê expressamente na vida de Jesus que Jesus não tinha nenhuma intenção de tomar o trono de César, pelo menos não nos termos que eles imaginavam, né, de querer ser o novo rei, o novo imperador de Roma. Jesus não tinha essa intenção. Jesus nunca proibiu o tributo a César. Pelo contrário, quando vieram desafiar Jesus, ele tem aquele famoso dito, né? Dai a César o que é de César. Então pague imposto para ele. Não é o rosto dele que está aqui na moeda. Dê imposto para ele, mas deem a Deus o que é de Deus também. Então Jesus nunca proibiu isso. Mas era disso que ele estava sendo acusado, e essa foi a desculpa que eles tiveram para poder levar Jesus para a cruz. Tá? O que os fariseus fizeram? Os fariseus eram judeus, Jesus era judeu, os fariseus estavam se sentindo ameaçados por Jesus, e os judeus queriam matar Jesus, e eles queriam a pior morte para Jesus. Então eles foram até Roma, para que Roma crucificasse Jesus. Tá? E para que Roma pudesse matar Jesus, Roma teria que se sentir ofendido por Jesus. Então eles pegaram alguns crimes que fossem crimes contra Roma, que não tinha nada a ver com o judeu. Fossem crimes que desafiassem César, fossem crimes que desafiassem o governo romano. Tá? Por isso esses crimes aqui. O verso 3 então diz assim, irmãos. Então lhe perguntou Pilatos: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. E aqui eu queria que vocês pegassem, observassem cada detalhe da resposta de Jesus, porque Jesus fala muito pouco. Jesus fala muito pouco nesse texto. Então, cada palavra dele, mesmo que ele falasse muito, né, ele é Deus, mas ainda, pelo fato de ele falar pouco, isso ainda fica mais significativo ainda. Cada palavrinha que ele usa é interessante a resposta dele. Em nenhum momento Jesus se defendeu ou falava alguma coisa a respeito de si mesmo. Mas os outros diziam sobre ele. Jesus não falava nada a respeito de si. Os outros diziam sobre ele. Os outros traziam declarações sobre ele. Você não vê Jesus dizendo: eu sou o rei. Mas ele fala: você é rei dos judeus. Jesus diz: tu o dizes. É você quem está dizendo.
Isso é interessante, irmãos, porque os mesmos que acusavam Jesus eram os que reconheciam a sua inocência e a sua divindade, sem intenção nenhuma. Pelo contrário, né, ironicamente, com orgulho deles, eles reconheciam quem Jesus era. Jesus nunca tentou reivindicar para si, né, de maneira autoritativa. Ele chegou e disse: eu sou rei de vocês. Por que começou a circular essa ideia? Porque de fato ele era. Porque as pessoas reconheciam que ele era quem ele era. Tá? Então, de maneira sobrenatural, de maneira natural, Jesus passou a ser reconhecido como aquele que ele era de fato. Ele era o rei dos judeus. E ele era o rei do mundo inteiro. Então, as declarações de Pilatos sobre Jesus, elas são bem enfáticas, né? Impressionante, porque entendam que Pilatos aqui está servindo de juiz para Jesus. Então, as palavras de Pilatos são importantes. Elas são importantes para definir quem Jesus é. Mesmo que ele seja um ser humano, um pecador miserável e um inimigo da cruz. E é aí que isso se torna ainda mais interessante. O verso 9 diz assim, irmãos, por favor. De muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. O que aconteceu aqui? Jesus sendo julgado por Pilatos. Pilatos, ele não encontra nada que pudesse mandar Jesus para a cruz. Então Pilatos diz assim: eu vou mandar para Herodes julgar Jesus. E aí Jesus é enviado para Herodes. Mas aí tudo que Herodes perguntava a Jesus não respondia nada. Ele ficava calado. Isso é interessante porque isso faz parte da essência da obra e da mensagem de Jesus Cristo. Porque a profecia diz que ele foi como ovelha muda para o matador. O que significa ovelha muda para o matador? Por que Jesus foi como uma ovelha muda? Por que ovelha? Porque ele foi para ser sacrificado, ele foi para morrer como uma ovelha era morta. Ele foi para morrer no lugar de outro. Por que como ovelha muda? Porque ele foi perfeitamente obediente. Ele foi para cumprir a sua missão. Ele não reclamou da sua obra. Ele não reclamou a sua justiça. Ele foi como ovelha muda. Por isso Herodes interrogava ele. Jesus, porém, nada respondia. Isso quer dizer que ele foi em plena obediência. Mas o fato de Jesus não responder, né, aos seus acusadores descobria ainda mais a sua inocência. Sem se defender, sem reivindicar nada, ele foi declarado justo. Se a gente olhar, por exemplo, o versículo 14 diz assim: disse-lhes: apresentar-te este homem como agitador do povo, mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes que o acusais. Veja, Pilatos, o juiz de Jesus, dizendo: eu não verifiquei nenhum crime contra ele. E o verso 15 diz: nem tampouco Herodes, pois não o tornou a enviar. Nem Herodes viu nada contra ele. E o verso 20 diz assim: desejando Pilatos soltar Jesus, insistiu ainda. Ele insistiu: não tem nada contra esse homem, eu quero soltar ele. E o verso 22 ainda, irmãos: então pela terceira vez lhes perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Nada achei contra ele. Pessoal, o tempo todo Pilatos declarando a inocência de Jesus. Isso é interessante, irmãos, porque a maneira como Pilatos, a maneira como esse julgamento é conduzido, e a declaração desse homem ímpio que não tinha nenhuma simpatia por Jesus, ela revela algo impressionante a respeito de quem Jesus é. O verso 22 diz assim: pela terceira vez, ele diz: que mal fez esse homem? Nada achei para condená-lo à morte. Pilatos, governador da Judéia, juiz de Jesus, reconheceu que Jesus era justo, a ponto de querer soltá-lo por 3 vezes.
Pilatos declara a inocência de Jesus. Que juiz é esse que declara a inocência do acusado por 3 vezes? Uma sentença ela é dada uma única vez. Tá? No final do processo é dada a sentença. Acabou. Bateu o martelo. Por 3 vezes ele foi declarado justo. Por um homem que não tinha nada a ver com ele. Isso é impressionante, irmãos. Parece que é uma resposta, né, ao pecado do homem. Porque, por exemplo, no capítulo anterior, Pedro nega Jesus 3 vezes. Pedro nega quem Jesus é 3 vezes. Pedro nega a sua fidelidade a Jesus 3 vezes. Mas aqui Jesus é declarado justo por 3 vezes. Porque por 3 vezes é declarado o nosso pecado, a nossa transgressão, a nossa injustiça. Mas por 3 vezes é declarado a justiça de Cristo. Vamos lembrar que em Isaías capítulo 6, os anjos declaram a santidade do Senhor por 3 vezes. Os anjos cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. O que é essa repetição, né? Santo, Santo, Santo. Porque vocês já aprenderam isso, né? Muito. Mas o judeu, a língua hebraica, não tem o superlativo. Né? Não tem santíssimo, muitíssimo. Ao invés de falar no aumentativo, no superlativo, eles repetem as palavras para dar ênfase. Então eles não tinham a expressão santíssimo ele é. Mas eles repetiam: Santo, Santo, Santo. Ninguém é mais santo do que ele. Não existe sombra de pecado nele. A ironia disso aqui é que o juiz Jesus, um romano, um ímpio, um pagão, que nem conhecia Jesus, que matou Jesus, declarou a sua justiça por 3 vezes. Justo, justo e justo. Porque ninguém é mais justo do que Jesus. Ninguém é mais justo do que aquele que estava sendo tratado como o mais injusto. Quem é mais justo do que esse homem? Então atentem para essa imagem que vocês estão lendo aqui. O mais justo dos homens, perfeito Deus, 3 vezes santo e 3 vezes justo, estava sendo morto como o pior dos malfeitores. Estava sendo tratado aqui como a pior pessoa da humanidade. Entenda isso, só um pouquinho. Pare para pensar, só quando você, que é um pecador miserável, se sente injustiçado. Quando você, que devia estar no inferno, você se sente injustiçado por alguém. Quando alguém traz uma acusação contra você, mas é mentira, ela estava errada. Você fica indignado. Rapaz, estão falando de mim ali. Agora imagine você, pecador miserável, que se sente injustiçado por esse mundo. Imagine como Jesus estava sendo tratado nesse momento. Ele que nunca pecou, estava sendo tratado como o pior pecador. O pior pecador. Levou sobre si o meu pecado e o seu pecado. O verso 23 diz assim, irmãos: apesar da insistência de Pilatos, apesar de Pilatos praticamente implorar e dizer assim: eu não vou julgar este homem não, ele não tem nada. O verso 23 diz: mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. O clamor do povo prevaleceu. Ou seja, ninguém poderia impedir aquele momento. Acontecendo alguma coisa aqui, irmãos, sobrenatural. Acontecendo uma coisa mística aqui. Ninguém conseguia impedir aquilo de acontecer. Ele estava sendo declarado justo,
o governador romano, a autoridade romana estava insistindo para soltar ele. A maior autoridade, Roma, com todo o seu poder, o império estava dominando o mundo. Eu não vou crucificar esse homem. Mas o clamor do povo prevaleceu. Jesus ia ser crucificado. Interessante, irmãos, porque o clamor do povo prevaleceu porque o próprio Deus havia preparado isso. Você lembra como é que a gente começou esse texto? Jesus falou para os seus discípulos, está escrito, Moisés, os profetas e os salmos disseram que isso ia acontecer. Ou seja, Deus falou que isso ia acontecer. Meu Pai disse que isso ia acontecer. Não foi porque ele previu simplesmente, não. Foi porque ele calculou, foi porque ele planejou. Isaías 53, que é a profecia que mais expressa, né? Quase que um reflexo disso perfeito desse texto. Diz que Deus agradou moer o seu filho. Foi Deus quem mandou o seu filho para a cruz. É por isso que ninguém poderia impedir esse momento. Nem o prefeito de Roma, nem o presidente. Ninguém ia impedir esse momento, porque tinha uma autoridade maior por trás disso. Então o clamor do povo prevaleceu. Tem um princípio maldito da democracia, né? Eu sei que vocês irmãos conhecem, que diz assim que a voz do povo é a voz de Deus. Esse princípio está errado. A voz do povo não é a voz de Deus. Mas é interessante porque, ironicamente, quando aquele povo disse assim, crucifica-o, crucifica ele, mata ele, isso estava exatamente expressando a vontade de Deus. Foi Deus quem levou o seu filho para a cruz. Foi Deus quem disse, crucifica ele. Deus, na sua soberania e na sua sabedoria, e no seu amor por nós, disse, crucifica ele. Levou o seu filho para a cruz. É impressionante, né? A sabedoria de Deus, irmãos, porque de um lado a gente vê Deus dizendo, crucifica ele, mas como uma expressão de amor e justiça. E de outro lado a gente vê o povo dizendo, crucifica ele, mas como expressão de pecado e ódio. De um lado Deus dizendo, pode matar, mas é para que eu e você fôssemos salvos. E do outro lado eles disseram, mata ele, mas isso foi para a perdição deles. Que coisa, né? Isso fica tão forte, irmãos, a intensidade do pecado deles, em contraste com a perfeita justiça de Jesus. Fica tão intenso, cada vez pior. Eles se afundam cada vez mais na lama. Pilatos ele tenta de novo. Né? Vocês vão lembrar dessa imagem. Verso 25 diz assim. O verso 18, irmãos, por favor, só para situar vocês. Toda a multidão, porém, gritava, fora com este, solta-nos Barrabás. Vão lembrar dessa história. Na Páscoa era costume os romanos, uma sociedade ali com os judeus, soltasse um prisioneiro para mostrar uma espécie de misericórdia. Então, vamos soltar um prisioneiro aí na Páscoa para vocês. E aí Pilatos tentou mais uma vez. Vou tentar pegar isso para soltar Jesus. Vou ver se eles escolhem entre Barrabás e Jesus. Mas aí o povo escolheu Barrabás. Verso 25 diz assim, soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio a quem eles pediam, enquanto a Jesus entregou a vontade deles. Mas que coisa, né, irmãos? O povo teve a chance de escolher Jesus, mas eles escolheram Barrabás. Qual é o significado disso? O que isso simboliza exatamente, né? Isso aconteceu de fato. E isso é uma expressão tão forte do nosso pecado, que é vergonhoso.
tão vergonhoso. Eles escolheram Barrabás. Quem era Barrabás? Barrabás era acusado de sedição e homicídio. Barrabás era um rebelde homicida. Ele matou gente. Ele tirou a vida das pessoas. Quem era Jesus? Jesus estava dando a vida dele por nós. Jesus estava dando vida. Jesus curava. Jesus fazia o paralítico andar. Jesus faz o morto respirar. Jesus me fez respirar. E eles escolheram aquele que tira a vida ao invés de escolher o autor da vida. Mas que expressão tão profunda e tão fundamental para que a gente entenda o nosso pecado. Isso é tão terrível, irmãos. Mas ao mesmo tempo é tão libertador, porque imagine que nós somos Barrabás. Jesus ficou no nosso lugar. Barrabás foi liberto. Não sei se ele foi salvo. A história não diz, talvez não tenha sido, provavelmente não foi. Mas essa imagem traz uma expressão tão forte de que ele foi no meu lugar. E eu sou um assassino. Eu sou um rebelde contra Deus. Eu destruo a minha própria vida e a vida dos outros. E ele foi no meu lugar. Louvado seja Deus, irmãos. Porque Jesus não reclamou. Ele não chorou. Ele não disse: o que vocês estão fazendo comigo? Ele foi voluntariamente para a cruz, calado, como ovelha muda. Isso é tão impressionante. A expressão desse pecado, a gente pode pensar nisso de várias formas. Como é que o homem tende tanto a escolher a morte? O que representa o pecado? Para que vocês compreendam o que é o pecado, o que o pecado faz. A lei diz assim: aquele que pecar deve morrer. O que significa aquele que pecar deve morrer? O pecado ele tem uma expressão, ele tem uma intimidade tão forte com a morte que chega a se confundir. Isso é interessante. O pecado ele me mata de tal forma que quando eu peco e peco, eu de fato morro. Eu de fato trago morte para mim. Veja como é que isso é tão representado, tão bem representado no tempo que a gente vive. Quando, por exemplo, a nossa sociedade contemporânea grita dizendo aborto, tem que aprovar o aborto, direito do ser humano. Que coisa, né? Eles escolhem a morte, eles escolhem matar, porque isso está na essência do pecado. A morte não é só o resultado do pecado. O pecado é a morte. Eu morro quando eu peco. Exatamente isso que está revelado aqui para nós. Por que eles escolheram Barrabás ao invés de escolher Jesus? Jesus curou eles. Jesus cura você. Jesus salva você. Por que você escolhe morrer? Por que você escolhe pecar? Isso é tão significativo, irmãos. Nós escolhemos homens injustos para nos governar. Nós amamos a injustiça. Nós não sabemos discernir entre o certo e o errado. Quando coisas ruins acontecem, nós questionamos Deus. Quando passamos por tribulações, nós reclamamos com Deus. Não é porque Deus está sendo injusto. É exatamente porque Ele é justo. Porque Ele é justo que a gente reclama. Nós não odiamos o sofrimento. Nós odiamos a justiça.
Os sofrimentos que passamos são a justiça de Deus. Em grande parte porque Deus disciplina o seu povo. Assim como a cruz de Jesus Cristo é a poderosa justiça de Deus manifestada para nós. Então o verso 26 diz assim, irmãos: e como o conduzissem, constrangendo um sireneu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Jesus estava ali tão cansado, né? Os outros evangelhos vão mostrar isso. Estava tão cansado, ele tinha recebido muitas chicotadas, tinha perdido muito sangue, tinha apanhado muito, levado murro, levado chicotado. E agora ele tinha que levar um madeiro pesado nas costas e arrastar subindo o monte. E isso num sol terrível, né? Da manhã, entre 10 horas e meio-dia, o sol estava queimando dele. E aí alguém chamou um homem para ajudar, Simão, né, o sireneu, para ajudar Jesus. Disseram: carrega essa cruz aí, ajuda esse infeliz. E aí Simão carregou a cruz de Jesus. Mas é interessante, só uma observação, que Lucas ele registra esse relato de uma maneira diferente dos outros evangelhos. Em Mateus e Marcos, eles dizem simplesmente que alguém obrigou o sireneu a carregar a cruz. Ponto. Mas aqui, puseram a cruz sobre os seus ombros. E o texto diz que ele seguiu após Jesus. Puseram a cruz sobre os seus ombros e ele seguiu após Jesus. Percebam, é a mesma linguagem que Lucas também usa para falar em Lucas capítulo 9, verso 23 e Lucas capítulo 14, verso 27. Quando Jesus ensina aos seus discípulos sobre o sofrimento. No capítulo 9, verso 23, Jesus diz assim. Lucas 9, verso 23. Por favor, irmãos, diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Capítulo 14, verso 27. Diz assim, por favor. Capítulo 14, verso 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E aí Lucas pega essa mesma linguagem para modelar essa imagem, essa situação. E ele diz assim: e colocaram a cruz sobre os ombros do sireneu, e ele foi após Jesus. Esse não é exatamente o que foi ensinado por Jesus. Tome a sua cruz e venha após mim. Do contrário, você não é meu discípulo. Parece que Lucas está trabalhando com a imagem realmente, dizendo assim: esse é o cristão. Nós carregamos a cruz e seguimos Jesus. Nós vamos após Ele, carregando uma cruz. Que imagem tão forte, irmão. Nós somos como esse homem, do contrário, não temos vida. Nós devemos seguir para a cruz, carregar a nossa cruz. O que é a cruz? A cruz é um lugar de morte. É na cruz onde nós morremos para nós mesmos. Nós morremos para esse mundo. Por isso a imagem, o símbolo do cristianismo é uma cruz. Que nós devemos morrer com Jesus. Por isso o apóstolo Paulo, em Colossenses 2, ele diz assim: eu completo as aflições de Cristo. Ou seja, eu sofro com Ele. Por isso no capítulo 4 de Romanos, Paulo ensina que nós fomos batizados com Jesus na sua sepultura. Nós fomos sepultados com Jesus no batismo. Nós ressuscitamos com Ele na sua ressurreição. Você morre com Jesus, irmãos. Você diz que é crente, né? Eu sou cristão, eu sou crente, eu vou para a igreja. Mas você morreu com Ele. Você mortifica a sua carne. Você diz não para a sua vontade de matar Jesus, a sua vontade de escolher Barrabás.
a sua vontade de abraçar esse mundo. Essa é a mensagem do Evangelho. Está tão nítida aqui que ele desenhou para a gente. Como se ele dissesse, eu vou desenhar para vocês entenderem. E aí Lucas trabalhou com essa imagem. Sireneu seguiu após Jesus carregando a sua cruz. Futuramente, eles iriam entender o que seria carregar a cruz. Os próximos versículos vão registrar isso para nós. As mulheres estão ali chorando. Vocês vão ver, o verso 27 diz que seguia uma numerosa multidão do povo, e mulheres que batiam no peito e lamentavam. Mas Jesus, voltando-se para elas, disse: Filha de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Em breve eles saberiam o que era carregar a cruz de fato. Eles teriam que se negar a eles mesmos. Eles iriam sofrer. Em breve Roma ia se voltar contra os judeus de uma forma terrível. Ia matar um monte de crente. Em breve eles iriam chorar por eles mesmos. Eles iriam entender o que é carregar a cruz. E a gente, que passa por alguma coisa ou outra, já quer negar Jesus. Deus nos livre disso, irmãos. Mas ainda há outro símbolo muito significativo para a gente, para carregar no nosso coração. Porque Jesus ele foi crucificado entre dois ladrões. O verso 39 e o verso 41. Eu vou ler o texto todo para não ficar longo, tá? Já está muito longo, né? O verso 39 e o verso 41. O verso 41 diz assim: Os malfeitores crucificados blasfemavam contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. Nenhum mal fez. Vê que coisa, irmãos. Tanto, mais uma vez, né? Reparem nessa imagem, Jesus entre dois malfeitores. E o que é dito por eles aqui? Dois personagens que se contrastam um com o outro, né? Dois ladrões. Da mesma forma como antes, Jesus e Barrabás. A gente tem agora dois ladrões aqui. Um dos ladrões se arrepende dos seus pecados. No verso 41 ele diz assim: com justiça eu tô morrendo. Mas Jesus não. O outro ladrão zomba de Jesus dizendo para que ele salve-se a si mesmo. Interessante, né? Nos versos anteriores nós encontramos isso também. Os guardas zombam de Jesus. Eles zombam de Jesus para que salve a si mesmo. Se ele é o Cristo, o Rei dos Judeus. Impressionante, irmãos. Em Mateus capítulo 27, verso 40, não precisam abrir não. Os guardas zombavam dele, dizendo: ó tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas. Salva-te a ti mesmo, se é o Filho de Deus. Desce da cruz. E aí Lucas explica, em Atos, como é que a ressurreição de Jesus está associada ao seu reinado eterno. Impressionante, porque eles zombavam de Jesus. Se você é rei, Jesus de fato era rei. Dizia: salva-te a ti mesmo. Vê que coisa, vê que loucura da mente desses homens, irmãos. Eles estavam questionando: salva-te a ti mesmo. E eles não viram que Jesus, na verdade, salvou um monte de gente. Eles estavam questionando a divindade de Jesus, a autoridade de Jesus, dizendo: salva-te a ti mesmo. Mas é justamente o que ele estava fazendo. Ele estava salvando pessoas. Ele estava salvando a nós aqui. E logo depois ele saiu da cruz, porque ele ressuscitou dentre os mortos. Que coisa, né? Que loucura desses homens. Quem são esses homens?
Somos nós. Antes que Deus nos salvasse, Ele não compreendia nada do que estava sendo feito ali. É tão terrível, irmãos, que a igreja hoje não entenda por que a cruz. Para que a cruz? A gente canta sobre a cruz. Aí tem um monte de imagem de cruz, tem filmes sobre a cruz. Mas ninguém sabe o que significa a cruz. O que aconteceu na cruz. Eu estava sendo salvo. Só para que fique claro, irmãos. Aquele ladrão que foi condenado, ele representa a gente. Tanto quanto aquele que foi salvo. Um ladrão foi condenado para que você entendesse o preço do pecado na nossa vida. Um ladrão foi salvo para que você compreendesse que há esperança para a gente. Esperança para nós. Ambos ladrões. Talvez o que foi salvo tenha sido até pior do que o outro. Mas ele foi salvo. Porque não há pecado que não possa ser perdoado por Deus. Não há pecador que não possa ser salvo por Ele. E ele foi salvo, sem fazer nada. Crucificado, sem mexer um dedo. Literalmente, a mão dele estava presa. Os pés dele estavam presos. Mas ele foi salvo. Porque a salvação dele dependia só de Jesus. E aí, irmãos, para que a gente termine, tá? Nós chegamos no ponto alto dessa história. No verso 44, diz que já era quase a hora sexta, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. O que aconteceu aqui? Jesus estava morrendo. Jesus estava morrendo, ele estava na cruz. Ele perdeu muito sangue, ele apanhou muito. Ele teve a sua carne totalmente dilacerada. Foi terrível. Mas é impressionante como é que a morte dele aconteceu. O mundo foi tomado de trevas. Era quase a hora sexta, isso é um detalhe importante. Era meio-dia. O sol estava forte. Mas o sol escureceu. O sol escureceu na sua hora mais intensa. No seu brilho mais intenso, o sol escureceu. O que é isso? Mais uma vez, Lucas ele trabalha de forma singular aqui. Por que, irmãos? Porque os outros evangelhos não falam, não traz esse detalhe. Por exemplo, Mateus diz que o céu escureceu, não que o sol escureceu. Isso é interessante porque era o momento mais negro da história. As trevas tomaram conta daquele momento. A natureza protestou contra aquele momento. O sol escureceu. Era o momento mais claro do dia. Mas o sol foi tomado de trevas. Que momento é esse tão escuro para toda a criação? Era a morte do Filho de Deus. E aí é impressionante que Lucas é o único que registra isso dessa forma. Nenhum outro evangelho diz que o sol escureceu. E também Lucas é o único que registra o cântico de Zacarias. É o único que registra esse cântico. Lá no capítulo 1 de Lucas, no verso 78. Quando Zacarias canta sobre o nascimento de Jesus. Veja o que Zacarias diz a respeito desse Jesus que havia nascido. Lucas 1, verso 78, diz assim: Lucas 1, 78. Graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. O sol nascente das alturas. Ele chama Jesus de o sol nascente das alturas. Como Zacarias diz que o Messias seria o sol da justiça. E agora Lucas registra que o sol escureceu. Como se Lucas estivesse dizendo aqui que o sol nascente das alturas. Ele morreu.
E ele mergulhou em trevas. Com razão que há trevas em toda a terra, que a luz do mundo deixou de brilhar por um momento. Então o véu se rasgou e ele entregou o seu espírito. Depois de os homens atentarem contra Jesus, eles forjaram toda a sua morte, conduzirem todo o processo, ele mesmo entrega o seu espírito, que ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Ele não podia ser detido por ele. Ninguém tirava a vida de Jesus. Ele mesmo deu a sua vida para reassumi-la. Voluntariamente ele se entregou à profunda trevas do abismo, para que eu e você não fôssemos tomados de trevas. E João, o Evangelho de João registra que Jesus é a luz do mundo e as trevas não prevalecem contra a luz. Por isso que logo no início do capítulo seguinte ele diz que alta madrugada, no amanhecer do dia, quando o sol estava para nascer, Jesus ressuscitou dos mortos. A luz voltou a brilhar. O sol nascendo das alturas brilhou de novo para nós, para nunca mais ser apagado, nunca mais morrer de novo. Que eu e você, a gente vivesse na luz do Senhor, como filhos da luz, ressuscitados dentre os mortos. De forma, irmãos, que a morte não é o fim, que o sofrimento não é nada nesse mundo. Jesus morreu, ele sofreu por nós. Então, o verso 47 diz que o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo assim: verdadeiramente este homem era justo. Verdadeiramente esse homem era justo. Verso 47 do capítulo 23. Então o centurião, o guarda comando, olhou para Jesus ali na cruz e reconheceu a justiça dele. E que coisa é essa? Que loucura que aconteceu aqui? Estava todo mundo dizendo que Jesus tinha que morrer. Pilatos estava lutando ali, uma luta falsa, hipócrita, sem conhecer, sem entender o que estava acontecendo, mas ele estava tentando libertar Jesus, dizendo: esse Jesus é justo. Mas aí quando Jesus morreu, então alguém confessou: verdadeiramente ele era justo. Que é isso, irmão? Esse é o poder da cruz. Essa é a força da cruz. Que a cruz manifesta a justiça de Deus. Ele era justo. E aí a gente entende o que é o Evangelho. Jesus não morreu porque era injusto. Ele morreu porque ele era justo. Para ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Ele morreu para que ele pudesse salvar a mim e a você com justiça. Que o seu perdão alcançasse o seu povo com justiça. Para que eu e você fosse justificados, sem que a justiça de Deus fosse maculada. Ele morreu porque ele era justo. E aí então eu corrijo essa mensagem que tem sido dita aí por aí. Dizem: Jesus te ama, de fato ele me ama. E ele se entregou por mim porque ele me ama. Mas antes disso eu preciso compreender porque ele é justo. E aí então eu compreendo porque ele me ama. Ele morreu porque eu pequei. Eu não sou importante. Eu sou ninguém, foi porque eu pequei. Eu sou miserável pecador. E aí eu entendo. Mas ele me amou. E ele me salvou. Eu preciso carregar essa cruz. Eu preciso ir para a cruz e morrer com Jesus para poder ressuscitar com ele. E viver para ele. Eternamente. E aí, irmãos, entenda
No céu, nós vamos cantar isso. Bendito seja o Cordeiro de Deus, ovelha muda no matadouro, aquele que morreu pelos meus pecados. E é registrado que a gente vai ter sido lavado pelo sangue do Cordeiro. Nós vamos louvar eternamente o nome do Senhor, porque Ele morreu por nós. E agora Ele vive, e a sua luz brilha eternamente, de tal forma que não haverá mais luzeiro. Não vai ter lâmpada, porque Ele vai ser a nossa lâmpada. Não vai ter sol, porque Ele vai ser o nosso sol. E Ele é vida para nós, para sempre. E Deus nos convença disso, todos os dias, nos sustente com sua maravilhosa graça, com sua justiça. Amém.